Meus nobres irmãos e irmãs, estamos retornando ao nosso estudo do nosso livro Jesus, o Cristo, não nasceu nem morreu neste planeta. Livro este que tenho o prazer de apresentar aos companheiros. Jesus, o Cristo, não nasceu nem morreu neste planeta. Continuando o nosso estudo dos capítulos que hoje vamos abordar, é o 10º capítulo, no 24º vídeo, e que pedimos aos companheiros que divulguem esses ensinamentos, divulguem esses vídeos. Ao assistirem, deem um like e divulguem nos seus grupos, porque são ensinamentos da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, temas controversos dos evangelhos, e os nossos temas de hoje: e evolução, merecimento e evolução, e o segundo, o pecado original. Carlos Torres Pastorino publicou na revista Sabedoria, sob o tema, entre aspas, temos verificado muita confusão em torno dessas realidades, merecimento e evolução. Antes de continuarmos, eu quero agradecer a nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que ela nos concede de podermos entrar em contato com os companheiros através de um trabalho como este, divulgando os ensinamentos desta doutrina tão abençoada dos Espíritos e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua Boa Nova. Continuando com o nosso Torres Pastorino, definindo merecimento. Merecimento é uma obra que praticamos e que provocará um karma positivo. É uma causa boa a produzir um efeito bom. É a plantação de uma semente da qual amanhã colheremos frutos sanzonados e abundantes. Evolução é o aprimoramento próprio interno que nos faz sintonizar com a divindade, mergulhando-nos na consciência cósmica, no Cristo interno, e nele perdendo-nos, entre aspas, como a gota no oceano. Acreditam muitos que fazendo obras de caridade, e observem isso que é extremamente importante. Acreditam muitos que fazendo obras de caridade, evitando pecados, dando esmolas, estudando livros, interpretando sagradas escrituras, distribuindo benefícios, cuidando dos pobres, recebendo espíritos sofredores, conversando com espíritos evoluídos, escrevendo obras esclarecedoras, educando crianças, assistindo velhos, enfim, numa palavra, servindo ao próximo. Acreditam muitos que estão evoluindo. Entretanto, evolução não é absolutamente acúmulo de ações
nem acréscimos externos, como faz o pedreiro que, empilhando tijolos, unindo-os com argamassa, faz um muro. Essa é uma ideia essencialmente mecânica da evolução. Embora tudo isso ajude a preparar-nos para evoluir, não constitui de modo algum a evolução em si, nem mesmo faz evoluir. Tudo isso trará merecimento, resgatará dívidas do passado, aplanará o caminho do amanhã, conquistará valiosas amizades espirituais e gratidão dos semelhantes, adquirirá bônus ora na permanência no plano espiritual, preparará encarnações futuras sem grandes lances dolorosos, etc. Mas, em si, nenhuma ação traz evolução, porque evolução é vivência. Evolução é expansão do nosso eu profundo para uma dimensão mais elevada. E isso só pode obter-se com o despertar latente repito, só poderá obter-se com o despertar das qualidades inatas, com a atualização das potencialidades latentes, tal uma semente que se desenvolve paulatinamente de dentro para fora, até constituir-se em árvore, com suas folhas, flores, frutos e sementes de novas árvores. No entanto, a semente só pode evoluir se encontrar condições ambientes que a ajudem. Se ficar guardada no recipiente ou exposta à admiração de todos, sua evolução fica detida, paralisada. Só quando for enterrada na umidade de uma cova, pisada pelo peso da terra, nas trevas de um abismo se deteriorar e for rasgada e consumida pela força interna que a faz explodir, então, sim, poderá evoluir. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muitos frutos do Evangelho. Também não devemos confundir evolução com transformismo, isto é, com mudanças de forma. Não é a atitude externa de um criminoso que o faz tornar-se santo só porque parou de cometer crimes e passou a servir ao próximo. Se, por dentro, sua natureza permanece a mesma, com todos os seus impulsos ao erro, o domínio que exerce sobre eles e a contenção externa, vigorosa, o levarão à vaidade de haver vencido. Mas isso não é evolução. Só haverá evolução quando não mais sentir impulsos internos ao erro. Desculpe. A suscetibilidade, entre parênteses,
muitas vezes apelidada de sensibilidade, é a exteriorização da vaidade. Quem deseja evoluir de fato, corta a sua sensibilidade, nega a própria personalidade totalmente e aceita as humilhações como grande auxílio para completar a negação de si mesmo, e acaba julgando-as realmente merecidas, chegando enfim a considerá-las instrumentos maravilhosos de evolução, passando então a não sofrer mais com elas. Nesse ponto, começa a evoluir. A evolução não virá por meio de ações, por mais meritórias e sacrificiais que queiramos fazer. Virá apenas quando formos obrigados a fazer e aceitar o que nos for imposto pelas circunstâncias externas. Não somos nós, personalidades, que dirigimos nossa evolução. É o Cristo interno que escolhe para nós o de que mais necessitamos para evoluir. Ele está dentro de cada um de nós. Rebelar-se contra o que vem sobre nós, contra nossa vontade, é revelar que não estamos maduros, que preferimos agradar mais à personalidade vaidosa, a obedecer à vontade divina que nos colocou nessas situações para romper a casca da semente, para quebrar nosso convencimento, como o peso quebra o âmago da semente, para arrasar nosso amor próprio, como a umidade arrasa a semente, até que morramos em nossa personalidade. Entre aspas, quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem aborrece sua vida neste mundo, entre parênteses, personalidade, conservá-la-á para a vida imanente. Fecha aspas. João, capítulo 12, versículo 25. O que vale, já sintonizou Humberto Roden, não é o que sabemos, nem o que dizemos, nem o que fazemos, mas sim o que somos, porque evolução é vivência. Podemos saber tudo, dizer coisas belíssimas, fazer as maiores obras de caridade, desprendimento e sacrifício. Se não formos humildes e não amarmos o próximo, perdoando-lhe todos os defeitos sem magoar-nos com eles, mas amando-o cada vez mais e melhor, jamais iniciaremos a estrada da evolução. Transcrito da Revista Espírita Allan Kardec, gráfica e editora espírita Paulo de Tasso. O nosso segundo tema, o pecado original. Allan Kardec, com a sua comprovada competência intelectual, colocou no seu livro A Gênese observações lógicas que destroem aquilo que nos ensinaram, de que o povoamento da terra se deu através de um único casal, Adão e Eva. Vejamos. Segundo o ensinamento dos Espíritos,
foi dessas grandes imigrações, ou, se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vindos de outras esferas, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa razão, denominada raça adâmica. Quando surgiu, a terra já era povoada desde tempos imemoriais, como a América quando aí chegaram os europeus. Adão e seus descendentes são representados na Gênese como homens essencialmente inteligentes, visto que desde a segunda geração construíram cidades, cultivaram a terra, trabalharam os metais. Independentemente dos fatos geológicos, a prova da existência do homem na superfície da terra anteriormente à época fixada pela Gênese foi tirada da população do globo. Sem falar na cronologia chinesa que remonta, dizem, a 30 mil anos. Documentos mais autênticos atestam que o Egito, a Índia e outras regiões eram povoadas e florescentes pelo menos 3.000 anos antes da era cristã. 1.000 anos, por conseguinte, depois da criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. Uma lógica rigorosa, corroborada pelos fatos, demonstra, pois, da maneira mais peremptória que o homem vive na terra desde tempo indeterminado, muito anterior à época assinalada na Gênese. Isso está no livro A Gênese, capítulo 12, página 219, 220 e 221 da LAC. Esta introdução é para que possamos chegar ao ponto essencial do nosso comentário. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, como o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são livros atribuídos a Moisés, mas já existem estudiosos e pesquisadores que contestam isso. Mas a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana tinha que começar uma história, apanhando daqui e dali informações existentes em civilizações antigas. E começou com a fantasiosa criação do mundo, terra. Digo fantasioso quando nos apegamos à letra que mata. Mas não nos esquecemos do simbolismo que encerra muitas passagens desse testamento antigo. Entre aspas, e Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º descansou. Como se Deus pudesse sentir cansaço como um ser humano. Sabemos que esses dias são períodos geológicos de milhares e milhares de anos. E Deus achou por bem criar o homem. Na Gênese mosaica, Kardec diz à página 235, Moisés está mais com a verdade quando diz que Deus formou o homem do limo da terra. A ciência nos mostra efetivamente, o capítulo 10º, que o corpo do homem é composto de elementos extraídos da matéria inorgânica, ou, em outras palavras, do limo da terra. A mulher, formada de uma costela de Adão, é uma alegoria, pueril na aparência, se tomada ao pé da letra, mas profunda no sentido
tem por objetivo mostrar que a mulher é da mesma natureza do homem e não uma criatura à parte, feita para ser escravizada e tratada como ilota, saída de sua própria carne. A imagem da igualdade impressiona muito mais do que se tivesse sido formada separadamente do mesmo limo. Significa dizer ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, que ele deve amá-la como parte de si mesmo. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que façamos? Porque a nossa semelhança não era um só Deus? E ordenava o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse era a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim comereis dele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E a mulher comeu o fruto e o deu a Adão, que também comeu. A partir daí, observaram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor, e Deus chamou a Adão e disse-lhe: onde estás? Primeiro, uma serpente que tem o dom da fala, da inteligência. Deus não sabia onde estava Adão. Desenrola-se uma conversa entre Deus, Adão, Eva e termina na serpente. E Deus diz: sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E antes, como a serpente fazia para se locomover? A Adão Deus disse: maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Portanto, esse Deus condena a terra e toda a humanidade por causa do erro de um homem, e faz do trabalho, que é lei da natureza, um castigo. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, não sem antes Deus ter feito da gestação e do parto uma das coisas mais dolorosas, quando disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, e com dor terás filhos, etc. Quer dizer que se tudo isso não tivesse ocorrido, a mulher não teria dor no parto, sendo isso lei da natureza.
Não dá para entender. Mas continuemos. Adão foi expulso juntamente com Eva, para onde exatamente não se sabe. Mas tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Abel era um homem bom, e Caim não era lá essas coisas todas. E conversa vai, conversa vem, Caim matou Abel. Lá vem Deus de novo perguntando: Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. E ainda foi grosso: sou eu o guardador do meu irmão? E Deus disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E Deus o amaldiçoou. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim será 7 vezes castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Aí nós perguntamos: quem? Só existia na terra Adão, Eva e Caim. Quem poderia matar Caim? A Sagrada Escritura continua: e Caim saiu diante da face do Senhor e habitou a terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher. Quem? Não era só 3 na terra? E Caim teve um filho por nome Enoque. Adão e Eva tiveram mais um filho que foi chamado Sete. A partir daqui vem a genealogia dessa turma toda. Concluímos então que, se Adão, Eva, Caim, Abel, Sete, etc., não existiram, essa história toda está muito mal contada. Se essa história de Adão e Eva não é verdadeira, que nós temos certeza que não é, inclusive pela informação de altos instrutores espirituais, então começamos a entender que o famigerado pecado original é uma tremenda enrolação da Igreja Católica Apostólica Romana. Se Adão e Eva não existiram, esse estúpido pecado original também não existiu, nem existe a tal serpente falante, pior ainda. A Igreja inventou isso para justificar a implantação pela goela abaixo de vários dos seus horripilantes dogmas. Daí surgiram o inferno, o pecado mortal, o céu, o purgatório, o limbo, o inferno, o batismo, etc, etc, etc. A Igreja defende também que o homem só nasce uma vez e que o espírito que vai habitar o corpo do homem, criança,
é criado por Deus momentos antes do nascimento. Vejam a falta de fundamento desses ensinamentos. Se o espírito é criado momentos antes do nascimento, então ele já sai de fábrica com defeito, o tal do pecado original. Está pagando por uma coisa que não fez. Meu Deus, que lógica é essa? Deus, a suprema perfeição, já cria a sua obra-prima imperfeita. Aí a criança tem que se submeter ao ato do batismo para se limpar da mancha do pecado original. Vamos colocar isso no exemplo. João é casado com Maria. João é batizado, está limpo. Maria é batizada, está limpa. Eles têm um filho que nasce sujo. Que negócio é esse? O que nós ficamos admirados é que essas religiões que defendem essas ideias absurdas são constituídas por padres, bispos, arcebispos, cardeais e o Papa, como também pastores evangélicos, que são homens que investiram vários anos de suas vidas, existências, no estudo. São pessoas altamente inteligentes e capacitadas, mas que não conseguem enxergar a monstruosidade das ideias que defendem com unhas e dentes. E sabem por quê? Porque cada um deles se encontra no seu verdadeiro degrau evolutivo. A lei não permite que eles se apossem dessa luz que hoje já nos ilumina. Com esses ensinamentos infantis, eles demonstram o quanto de sombra terão ainda que vencer, pois, ensinando isso que ensinam e acreditam, eles não percebem o quanto estão afrontando a sabedoria, a bondade, a verdade, a justiça e o amor supremo e absoluto do Eterno Pai. Porque os ensinamentos destes nossos irmãos batem de frente com a lei, com a lógica, com a razão e com a verdade. Mas a nossa esperança é que um dia eles chegarão lá, como nós chegamos, e muito mais além. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós ficamos por aqui no nosso estudo de hoje, agradecendo a todos e o nosso esclarecimento para pontos que tocamos no nosso estudo é que isso não serve de maneira nenhuma para denegrir a fé, a religião de quem quer que seja. Não. É nossa obrigação lançar luz em cima de focos de trevas, de escuridão. Lançar a luz. Como disse nosso Senhor Jesus Cristo, brilhe a vossa luz. Ou seja, o que você aprendeu de bom, ensine. Ilumine, ajude a iluminar caminhos, corações e mentes. Esse é o nosso objetivo. E não humilhar quem quer que seja. Porque eles que hoje defendem essas ideias para nós hoje absurdas, um dia aí para trás, em existências
anteriores, nós defendíamos isso também. Nós fizemos parte disso. Graças a Deus, hoje, já possuímos esse terreno preparado para aceitar essas verdades muito mais iluminadas do que aceitávamos antes. Então, o que nós sabemos hoje, esses nossos irmãos amanhã saberão também, porque eles são filhos da mesma fonte de onde nós saímos um dia. Nós não somos melhores do que eles por causa disso, de maneira nenhuma. Como existem espíritos que estão a anos-luz à nossa frente, nós estamos uma certa distância à frente deles, mas que eles vão chegar lá, é lei, chegarão. Eu peço ao coração querido de nossa Mãe Santíssima, que do trono de estrelas, onde ela se encontra, nos abençoe, a todos nós, e releve nossos erros, nossas tendências negativas, que são tantas, quanto temos ainda que aprender. Mas o caminho nós já sabemos. É o Evangelho, é a boa nova que nos trouxe nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos dê força, coragem e disposição, para que possamos aprender cada vez mais, estudando. Estudem. Ninguém aprende sem estudar. Não existe isso. Estudem. Abandone um pouco essa atração pela vida material e busque adquirir e conquistar bens espirituais, porque são esses bens espirituais que nós haveremos de levar desta terra para a verdadeira vida. Não se engane. Nós viemos do plano espiritual para cá sem absolutamente nada de material. E vamos voltar para lá sem absolutamente nada de material. Mas o tesouro que adquirirmos aqui, em se tratando de bem, do bom e do belo, essa luz que o conhecimento nos traz, esse é o nosso tesouro. Esse é o nosso tesouro que levaremos ao plano espiritual. Nossa Senhora vos cubra de graças, meus irmãos. Sejam felizes e não esqueçam nunca, nós somos luz, somos filhos da luz. E para essa mesma luz, nós haveremos de retornar um dia. Nossa Senhora abençoe o coração de cada um de vocês. Abençoe seus familiares, seus lares, seus entes queridos, aonde quer que eles se encontrem, sejam protegidos pelas falanges do bem, do amor e da caridade. Muita luz, muita paz, que nosso Senhor Jesus Cristo brilhe sempre no nosso coração. Graças a Deus, que assim seja.